Quinta-feira, dia 6 de outubro, a primeira promessa do Evangelho. O céu encheu-se de tristeza quando compreendeu que o ser humano estava perdido, que o mundo que Deus havia criado devia encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão devia morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de compaixão e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. Quando ele veio de seu Pai, fez então saber ao exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o homem perdido. Disse-lhes que estivera a pleitear com seu pai e se oferecera para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o ser humano pudesse encontrar perdão. Que, pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Vejam só, o plano da salvação, queridos irmãos e queridas irmãs, sendo desenhado aqui, não é? Isso está escrito em primeiros escritos. Agora, nós vamos ler um outro texto, e que vai ser o último de hoje, que está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 19 de maio. E diz assim: em toda a plenitude de sua divindade, em toda a glória de sua humanidade imaculada, Cristo se entregou por nós como sacrifício completo e voluntário, e todo indivíduo que vai a ele deve aceitá-lo como se fosse a única pessoa pela qual o preço foi pago. Assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo, pois os obedientes ressuscitarão para a imortalidade, e o transgressor ressurgirá dentre os mortos para sofrer a morte, a penalidade da lei que ele infringiu. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, o sacrifício de Cristo ele foi feito por cada um de nós. No entanto, nós podemos aceitar isso, aceitar Cristo como nosso substituto e Salvador, ou então nós pagamos com a nossa própria vida a penalidade, a pena pelo pecado. Continuando aqui, muitos adotaram a posição de que não podem pecar por terem sido santificados, mas isso é uma enganosa armadilha do maligno. Há constante perigo de cair em pecado, pois Cristo nos admoestou a vigiar e orar para que não entremos em tentação. Se estamos cientes da debilidade do próprio eu, não seremos presunçosos nem indiferentes ao perigo, mas sentiremos a necessidade de buscar a fonte de nossa força, Jesus, justiça nossa. Viremos em arrependimento e contrição, com o angustiado senso de nossa debilidade finita, aprendendo que precisamos recorrer diariamente aos méritos do sangue de Cristo para que nos tornemos vasos em condições de sermos usados pelo Mestre. Confiando assim em Deus, não seremos achados batalhando contra a verdade, mas estaremos sempre habilitados a defender o que é correto. Devemos apegar-nos aos ensinos da Bíblia e não seguir os costumes e as tradições do mundo, os dizeres e os atos de seres humanos. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, não existe essa situação aqui de que, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, agora então, independente do que eu faça, eu não peco mais. É impossível para mim pecar, não existe isso. Precisamos estar diariamente nos apegando a Cristo, pedindo forças para Ele, suplicando o perdão. Estamos sujeitos a cair e a pecar, mas quando pecarmos, como diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 2, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. João fala isso, ele fala assim: filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Que nós possamos nos lembrar disso e nos apegar firmemente, para que então, quando estivermos apegados a Deus, estivermos escondidos em Cristo, que nós possamos ser usados pelo Mestre. E aí, trabalhemos a favor da verdade e da salvação das pessoas, e não contra a verdade. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.